E o que eu queria fazer hoje, né? Estou avisando porque você estava acompanhando ali, eu vou pular algumas partes no livro. E eu já quero ir lá para os apêndices. O livro tem bons apêndices, tá bom? Anexos no final ali do livro. E eu quero trabalhar um específico, porque eu creio que ele seja muito prático e muito importante para a vida da igreja. Mas depois, aqueles que têm o livro, eu recomendo que deem uma olhada, porque é um recurso não só que você lê uma vez, é um conjunto de ferramentas práticas que ele te dá, para se você estiver passando por uma situação, você volta lá no apêndice e não tem que ler o livro todo novamente. Tá? Então, é um conjunto de ferramentas práticas muito interessantes, mas eu quero trabalhar só o apêndice de número 4, tá bom? Se você tem o livro, é sobre isso que eu vou falar. Ele começa nesse apêndice, né, o título desse apêndice é Práticas da Reconciliação. Tá? Então, é um capítulo bem prático mesmo aqui. Ele começa essa sessão falando sobre as situações em que nós precisamos confrontar ou reconciliar. Quais são? Né? Em que momentos isso é necessário? E aí eu confesso que quase nunca eu discordo do Tim Keller. Né? Não tenho essa audácia. Mas aqui eu tive alguma dificuldade. Bom, alguma pequena dificuldade, porque eu acho perigoso, não que ele esteja necessariamente errado, mas eu acho perigoso a proposta que ele faz aqui para sabermos e avaliarmos quando precisamos confrontar ou quando que é necessário a reconciliação. E ele vai citar um texto lá em Pedro, que fala sobre o amor cobrir multidão de pecados. Em outras oportunidades eu já demonstrei aqui a minha dificuldade com a interpretação desse texto, que geralmente é colocada como se assim, o nosso amor pelas pessoas faz com que a gente ignore os seus pecados em nome do amor, né? E aí, então isso geraria aí uma ausência de confrontação. E ele vai mostrar, né, na interpretação dele, que esse texto, embora ele não esteja interpretando como boa parte das pessoas interpretam, ao ponto de não exortar nunca, porque o amor cobre multidão de pecados, então isso excluiria a necessidade de exortação. Ele não faz isso, tá? De forma alguma, porque fazer isso significa ignorar uma série de outros textos que a Bíblia fala sobre a importância da exortação, inclusive textos que já trabalhamos extensivamente durante esse curso. Então, ele não está fazendo isso, obviamente, ele não poderia fazer isso tendo escrito um livro sobre perdão e reconciliação. Mas ele vai interpretar dizendo que os pecados menores, os pecados que ainda não significam um padrão, não significam um estilo de vida, né? Algo que não fira gravemente o relacionamento, o Keller está incluindo nessa categoria de pecados que a gente não tem necessariamente que exortar e nem que buscar reconciliação. E eu entendo o seu exercício, a sua intenção ao dizer isso, né? Uma preocupação de nós não sermos chatos e em tudo queremos exortar, mas o ponto aí, a leitura que eu faço, da nossa época inclusive, é diferente da dele aqui. Eu acho que, na verdade, a última coisa que a gente precisa talvez o contexto dele seja diferente, embora eu duvido, a última coisa que a gente precisa é uma desculpa para que em casos específicos nós não exortemos. Porque nós não somos um povo, numa época, em que tudo está se exortando. Por toda e qualquer situação estamos exortando. Nós não somos assim, muito pelo contrário. Nós procuramos justificativas 1000 para não ter que exortar. Nós corremos da exortação o máximo que a gente pode. Então não é que a gente está aí tentando exortar o tempo todo, qualquer coisinha, a pessoa pisou meio ali fora, a gente já está... Não, nós não somos assim. A gente fofoca, a gente não exorta, a gente
tem uma série de outros problemas que são contrários ao que ele está tentando resolver. E aí, colocar essa opção, que para mim não é claramente exposta no texto lá de Pedro, o texto fala de o amor cobre multidão de pecados, no sentido de que o amor tem essa disposição em perdoar pecados. Mas perdoar pecados não significa não exortar sobre aqueles pecados. Acho que a interpretação ela vai longe demais num texto que não está deixando claro isso. E aí, onde eu vejo problema nesse tipo de interpretação, é porque parece dar ferramentas, parece que dar justificativas para nós não fazermos aquilo que temos que fazer. E aí começarmos subjetivamente a interpretar que, não, mas isso aqui acho que se enquadra ali. Né? O amor cobre multidão de pecados. Eu já tive graves problemas com pessoas no aconselhamento, e até na vida familiar, usando esse texto para não fazer o que tinha que fazer. Né? Citando um texto bíblico, na verdade, para justificar a sua falta de amor, a sua falta de compromisso com a santidade, e etc. Então, essa primeira sessão eu tenho muita cautela com ela, quando ele vai falar quando é que precisamos confrontar, e eu colocaria aqui sempre, porque não interessa se o pecado que a pessoa cometeu contra você naquela situação não vai ferir o seu relacionamento de maneira drástica, mas a sua preocupação e o seu amor com a outra pessoa deveria ser demonstrado a partir de uma preocupação sua com a santidade da pessoa. Mas é uma coisa pequena. Tudo bem, então ele vai crescer em uma coisa pequena. Toda oportunidade é uma oportunidade de crescimento, de mudança. Agora, por que ignorar as pequenas coisas se talvez o grosso da vida humana sejam de pequenas coisas? E que grandes coisas evoluem de pequenas coisas. Por que deixarmos de corrigir algo quando está no começo e esperarmos crescer para depois ser muito mais difícil? Então, eu aqui expresso com muita cautela a minha discordância com esse grande herói aqui de Deus, que nos ensina e me ensinou muitas coisas. Então, é com muito cuidado que eu expresso essa discordância. Agora, os próximos tópicos aí, de fato, eu não tenho, só tenho que concordar porque são muito bem expostos. E aí a próxima sessão dentro desse apêndice, desse anexo, é como saber se nós temos um relacionamento que precisa de reconciliação. E aí ele vai colocar algumas características práticas para a gente não só nos avaliarmos, mas avaliarmos outras pessoas quando elas compartilham conosco sobre alguns conflitos em que elas têm passado nos seus relacionamentos. Tá bom? Então, aqui algumas características em que vai do nível menos sério para o mais sério, tá bom? Do que eu vou falar agora. Então, por exemplo, se você revira os olhos para alguma pessoa e pensa, né, essa pessoa é uma tola, uma idiota, essa pessoa é toda bagunçada, e você tem essa postura, né, de revirar os olhos, não, talvez não literalmente, mas ter esse tipo de postura, ele está dizendo que isso é um grande indício de que você precisa de uma reconciliação. Ainda depois, se você ouve falar de uma pessoa e você descobre que essa pessoa está tendo algum tipo de problema e de alguma forma você fica satisfeito ou feliz com isso, a sua primeira reação é eu avisei, bem feito. Ele está dizendo, olha, isso é um sinal de que é necessário que haja uma reconciliação. Ou ainda, quando você começa a achar aquela pessoa, qualquer coisa que ela faz irritante, talvez se aquele mesmo comportamento fosse realizado por outra pessoa, para você não haveria problema, mas vindo daquela pessoa, aquilo para você é insuportável. Mais um sinal de que há necessidade de reconciliação. Então vai pegando essas ilustrações, esses exemplos, e vai fazendo uma análise aí da sua vida, dos seus relacionamentos, dentro da família, dentro da igreja, talvez no trabalho, para ver se você se encaixa em alguma dessas caracterizações aqui. Um outro exemplo que ele dá é quando você começa a sentir uma estranheza no relacionamento. O relacionamento já não caminha mais do mesmo jeito, né?
e tirando, claro, né, aquilo que já falamos extensivamente até aqui, nos casos de que a outra pessoa não se arrependeu, você a exortou e ela não ouviu, e de fato, quando há não arrependimento e a mesma postura, de fato não dá para ver uma restauração do relacionamento. A sua disposição para o perdão, a oferta do presente do perdão tem que estar sobre a mesa. Mas se a pessoa não aceitar, o relacionamento não pode ser restaurado da mesma maneira como funciona o nosso relacionamento com Deus. Deus oferece o perdão, mas se nós não recebemos o perdão por meio da fé e do arrependimento, o nosso relacionamento com Ele não é restaurado. Okay? Então, levando isso em consideração, quando acontece de a pessoa se arrepender e ainda assim o relacionamento está de uma maneira estranha, analise para ver se ainda de fato não é necessário uma reconciliação, porque não houve. Quando você, por exemplo, começa a evitar uma pessoa, tá, a todo custo, às vezes se a pessoa está ali na porta do fundo, você sai pela porta da frente, para não ver, para não conversar, para não ter qualquer tipo de contato, então talvez seria necessário uma reconciliação. Quando você tem chance de transmitir informações negativas sobre a pessoa e você faz isso com muita alegria, é necessário uma reconciliação. E por último, vocês mal se falam e há muitos atritos óbvios que não só vocês podem perceber, mas todo mundo ao redor já percebe. Então esses são casos típicos de situações em que há necessidade de reconciliação. Por mais que nós muitas vezes tentamos nos enganar sobre essa realidade, porque às vezes a gente quer se enganar para a gente não ter que reconciliar, para a gente não ter que exortar, para a gente não ter que resolver. Então a gente fala, não, nesse caso não precisa, não, vamos levando, não, o tempo vai... E na verdade, nós estamos em pecado quando nós não buscamos reconciliação quando ela é necessária. E aí o próximo tópico, esses aqui serão mais rápidos, mas tem um que eu vou gastar o grosso dessa aula falando sobre. É a diferença entre um relacionamento reconciliado e um relacionamento não reconciliado. Né? E ele vai falar que o relacionamento que não é reconciliado, ele apresenta evitação, quando nós evitamos alguém, quando ele representa frieza da nossa parte. Então, às vezes, a gente não está nem evitando, mas a gente é frio com outra pessoa, a gente é indiferente com outra pessoa. E a indiferença é uma das formas piores de falta de amor, né, de ódio. E irritabilidade. Né? Quando a mesma ação realizada por essa pessoa em quem eu ainda não me reconciliei, talvez represente uma irritabilidade no meu coração que talvez uma outra pessoa fazendo a mesma coisa não representaria. Tá? Então, evitação, quando a gente evita alguém, quando a gente é frio com alguém, ou quando a gente é excessivamente irritadiço com alguém, então isso apresenta uma necessidade ali de reconciliação. Ele fala que, na verdade, quando a gente cai em qualquer um dessas três possibilidades, né? Ou de evitar, ou de ficar muito irritado, ou de estarmos frios, então pode se atentar, como a luz do painel do carro, né? Que quando aparece, você já começa a ver aonde que tem problema, já começa a ver no manual do carro o que está acontecendo. Essas são luzes que devem acender no nosso painel e a gente olhar e ver o que precisa ser feito. Agora, por outro lado, ele vai lembrar a gente de algo que ele já falou, que perdoar não significa dizer eu confio em você. Ok? E às vezes a gente se confunde e isso gera uma série de problemas. Tá? Perdoar não significa dizer eu confio. Muito pelo contrário. Se há necessidade de perdão, quer dizer que houve uma quebra de confiança. E muitas vezes isso exigirá um processo. Tá? Então, a parte ofensora nunca pode exigir da parte ofendida uma confiança automática quando ela cometeu alguma coisa que quebrou essa confiança. Tá? Isso não é justo, não é assim que funciona. Algumas pessoas pensam que não se reconciliaram até que possam voltar a confiar completamente na outra pessoa, e isso não é verdadeiro.
O perdão significa uma disposição de restabelecer a confiança, mas essa restauração de confiança muitas vezes é um processo, tá bom? Que não pode ser de nenhuma forma acelerado. Não pode ser exigido. A pessoa vai sentir através da mudança de comportamento e paulatinamente essa confiança será restaurada, mas nunca poderá ser exigida e imposta. Tá? Isso é injusto. A rapidez e o grau dessa restauração, é claro, que dependem de uma série de fatores e dependem até da natureza da ofensa. Né? Uma coisa é alguém que ali fez alguma coisa muito pequena, muito fácil de ser corrigida, e outra pessoa que está fazendo alguma coisa grave há muitos anos, são situações diferentes. Então precisa ser respeitado a natureza das situações. Mas até que não se mostre evidências de uma mudança, não podemos exigir uma confiança. Né? Inclusive, ele vai dizer, e de maneira muito sábia, que reconfiar muito rapidamente pode gerar uma situação de incentivo a uma prática pecaminosa constante. Então, se eu peco contra você, e imediatamente você passa a confiar absolutamente em mim de novo, e eu uso esse tipo de confiança para retroalimentar o meu pecado contra você, isso não é bom. Facilitar para que outros pequem contra nós não é justo, não é saudável, não é amor. Ok? Mas a gente já falou bastante sobre isso. E aí sim, vem a parte mais importante. Eu corri justamente porque essa parte do capítulo é a parte mais importante de todas, que é como buscar a reconciliação de fato, na prática mesmo, no dia a dia. E aqui ele dá conselhos muito preciosos. Se você não tem o livro, eu vou planejar um dia fazer um vídeo recortado só sobre essa parte, tá? Dando aí ferramentas para que a gente use de maneira mais fácil no cotidiano. Que conflitos, meus irmãos? Nós temos sempre, em variadas medidas, em diferentes relacionamentos, sempre teremos algum tipo de conflito que precisará desse tipo de ferramenta que está sendo exposta aqui. Tá? E aí, embora essa aula fique gravada, é uma aula muito grande, dificilmente você vai revê-la depois, mas eu quero fazer um vídeo menor só com essa parte, para que quando houver a necessidade, você tenha ali um recurso, talvez eu mande até algum formato escrito depois no grupo da igreja, para que você tenha esse material. Então ele vai dividir em alguns estágios desse processo, tá, de reconciliação, e ele vai tentar ser bem prático aqui. O primeiro estágio ele vai falar que é o estágio baseado na nossa responsabilidade, conforme Mateus 5, que é um texto que nós já trabalhamos, e depois o segundo estágio é conforme a responsabilidade apresentada no texto de Mateus 18, também já trabalhamos, ok? Então, primeiro estágio. Primeira coisa que a gente faz num processo de reconciliação com alguém, ele vai falar, na maioria esmagadora dos casos, não é comum que só uma pessoa esteja errada. Geralmente, ambas as partes estão erradas. Não é todo o caso, ok? Tem casos que, de fato, só uma das partes está errada, totalmente. É possível isso. Mas em boa parte, talvez na maioria esmagadora das ocasiões, ambas as partes têm culpa. Talvez não iguais, talvez não na mesma proporção, na mesma intensidade, não. Mas ambas as partes têm culpa, em grande parte das vezes. Tá? Então suspeite aí do seu próprio coração, quando em qualquer conflito, você sempre tem a razão de tudo e sempre a outra parte está errada em tudo. Tá? Leve isso com muita desconfiança, okay? Porque na maior parte das vezes, até o pecado do outro revela pecados em você. Às vezes a outra pessoa de fato começou. E é muito difícil a gente saber quem começou de fato, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, mas às vezes a outra pessoa começou, mas o pecado da outra pessoa tem sido usado por Deus para revelar os seus próprios pecados. Então, leve sempre isso em consideração nesse primeiro estágio.
E aí o primeiro estágio, então, começa à luz dessa realidade, confessando qualquer coisa que você fez de errado. Tá? Meus irmãos, esse é um texto, essa parte é muito importante, porque geralmente não é algo que a gente faz. Tá? Geralmente a gente ou não exorta, ou a gente é frio, ou a gente às vezes fofoca da outra pessoa, mas não corrige. Ou quando a gente vai corrigir, ou vai buscar algum certo tipo de reconciliação, a gente está cheio de amargura e o que a gente quer não é reconciliação, a gente só quer jogar na cara da outra pessoa, a gente só quer demonstrar o nosso vitimismo, a nossa condição de sofrimento, ou a gente quer acabar com a outra pessoa na maneira como a gente está dizendo o que ela fez contra nós. Mas mesmo quando a nossa intenção é de reconciliação, um dos erros que a gente comete com muita frequência é já imediatamente fazer com que o outro tenha que reconhecer os seus erros. Eu acho muito sábio que nós façamos isso primeiro, como ele está promovendo aqui. Não apenas pela prática, que funciona muito bem. Pessoas ali que estão em pecados estão orgulhosas inicialmente. E aí quando alguém vem, talvez com a parcela de culpa menor do que a outra, e reconhece primeiro os seus pecados, na maior parte das vezes isso serve como incentivo para outra pessoa a começar a reconhecer os seus também. Isso tira a pessoa do seu escudo, né, da sua proteção, de querer se justificar a qualquer custo. Se a pessoa percebe que você está aberta a confessar os seus pecados, ela também então demonstrará uma inclinação a isso também. Então comece sempre por você mesmo. Tá? Mesmo que você acredite que o seu comportamento não represente mais do que 5% do problema, 5% da culpa do relacionamento é seu, procure primeiro confessar e procurar saber qual é o seu 5% de culpa. Não, 5% aqui não é literal, tá? Não é para você ficar fazendo um gráfico aí para saber quanto que tem a sua culpa. O ponto é, se você tem qualquer possibilidade de ter qualquer culpa no processo, então comece por você mesmo. Ainda que não tenha sido você que começou, ainda que não tenha sido você que tenha a maior parcela da culpa, comece sempre por si mesmo. É um dos conselhos que o Tim Keller está dando aqui, com base ali no processo de Mateus 5, quando você está orando e você lembra que alguém pode ter alguma coisa contra você, você vai imediatamente e procura aquela pessoa para resolver. Acredite você ou não que você fez alguma coisa, ache justo você ou não, o texto diz para você imediatamente procurar ali a reconciliação. Então, comece listando tudo que você acha que você fez de errado a princípio. Tá? Comece fazendo, olha, eu acho que eu fiz isso contra você, eu acho que você talvez tenha ficado chateado comigo por conta disso, mas dê abertura para outra pessoa acrescentar algo ou algumas coisas à lista que você mesmo fez. Né? Então você começa dizendo, olha, eu vim aqui porque eu percebo que o nosso relacionamento ali está com alguma dificuldade, e da minha parte eu gostaria de reconhecer isso, isso e isso, e eu gostaria de estar aberto a reconhecer coisas que talvez nem eu tenha percebido, ou não com a intensidade com que eu deveria ter percebido, e eu quero abrir a você, então, para que você me diga aquilo que, além das coisas que eu pontuei, coisas que seriam necessárias que fossem reconhecidas por mim. E ele dá alguns exemplos, né? Então, práticos mesmo. Abre aspas. Olha, eu estou aqui porque eu não gosto do que aconteceu no nosso relacionamento. Parece-me que há um problema entre nós. Estou errado? Porque às vezes a outra pessoa nem acha que tem um problema. Às vezes só você acha que tem um problema, a pessoa está tranquilo para ela, mas para você tem alguma coisa. E aí isso é bem importante saber logo de cara. Talvez para a pessoa não tenha problema nenhum. Mas se você veio procurar a outra pessoa, quer dizer que para você tem algum problema. E aí precisa ser resolvido. Ok? Ou, por exemplo, você chegar e dizer assim, olha, aqui está o que eu acredito que foi ou que está contribuindo para o nosso problema no relacionamento. Aqui está onde eu prejudiquei, aqui está onde eu errei com você. Mas, na sua opinião, né, que outras coisas ou de que formas
eu ofendi ou eu contribuí para o problema do nosso relacionamento, que não é culpa só minha. Tá? Em alguns casos talvez seja, e aí você vai estar aberto a ouvir isso. Mas como você já começa dizendo, como eu contribuí para o problema que há em nosso relacionamento. Se você estiver totalmente no escuro, ou seja, se você não tiver a mínima noção do que é que você fez de errado, porque muitas vezes isso acontece. Às vezes você começa a perceber alguma frieza no relacionamento, alguma coisa, mas não é por parte sua. Às vezes você nem sabe o que está acontecendo, mas você fala, alguma coisa está acontecendo. Nitidamente a pessoa não está me tratando do mesmo jeito. E aí, quando forem casos assim, você não vai ter nada para começar a conversa, né, falando sobre erros seus, mas você já começa falando, olha, parece que está tendo algum problema entre nós, estou certo? Está acontecendo alguma coisa mesmo? Porque às vezes a pessoa fala, não, só estou doente. É engraçado, na verdade não é engraçado, é triste, mas algumas pessoas chegam e vão reclamar lá para mim, pastor, porque eu chego na igreja e já tem gente me olhando torto. Olha, às vezes só a cara da outra pessoa não é tão bonita quanto você gostaria. Mas ninguém está te olhando torto. Para de achar que você é o centro da igreja, o centro do universo, que está todo mundo olhando para você, pensando em você. Não, às vezes não. Às vezes a cara da pessoa está fechada porque é fechada, igual a minha. Ou às vezes porque a pessoa está passando por outra coisa. Ou não tem nada a ver com você. Então pare de ficar achando que todo olho torto é alguma coisa contra você. Entendeu? Para com isso, você não é o centro do universo. Então, eu estou falando isso porque isso acontece com muita frequência, né? As pessoas começam a criar problemas de relacionamento na igreja, porque, segundo elas, alguém olhou torto. Eu falei, que motivo você deu para a pessoa olhar torto para você? Não, nenhum. Então, se tem alguma dúvida, vai conversar com outra pessoa. Pare de vir falar para mim. Vai lá, pergunta para ela. Você me olhou torto aquele dia? A pessoa às vezes fala, não, estou com um problema no olho. Eu sou estrábico. Pronto, acabou o problema. Entendeu? Então, já começa, quando você está muito no escuro do que é que você tenha feito, pergunta, olha, parece que alguma coisa errada no nosso relacionamento. Estou certo? Às vezes a pessoa vai falar, não está certo. Acabou, resolveu o problema. Quer dizer, nem tinha problema para resolver. Mas às vezes a pessoa vai falar, e aí você vai dizer, olha, então, por favor, me diga, porque eu estou totalmente no escuro. Eu não sei o que eu fiz. E por favor, sinceramente, eu quero ouvir e escutar o que você tem a me dizer, tá? E aí faça isso de maneira honesta, né? Ouça de fato o que a pessoa tem para falar, ainda que ela não tenha a razão no que ela está dizendo, tá bom? Mas ouça com atenção. E aí preste bem atenção nas críticas que você recebeu e procure, ao ouvir as críticas, destilá-las, né? Avaliá-las, torná-las em algo, talvez, a pessoa talvez não tenha a facilidade de ser muito lógica, porque tem essa dificuldade também. Às vezes pessoas muito lógicas, quando vão ser exortadas ou criticadas por pessoas que não têm o mesmo processo de pensamento, às vezes descartam as coisas que são ditas só porque a pessoa não está sabendo colocar de uma maneira muito inteligente, talvez, ou racional, ou organizada. E às vezes a gente despreza o formato com que a pessoa está falando junto com o conteúdo, né? E aí cabe da nossa parte, honestamente, destilar isso e avaliar para conseguir tirar ali, talvez da bagunça do que a pessoa está falando, de um monte de histórias desconexas, aquilo que de fato a pessoa está querendo colocar ali, do que ela foi ofendida, de como ela foi atingida por você. Então, faça esse esforço honesto de tentar extrair mesmo o que é que a pessoa está querendo dizer ali com a série de situações desconexas ou eventos talvez até contraditórios, mas não busque se justificar a todo custo. Né? Não procure falhas no pensamento da outra pessoa só para descartar rapidamente qualquer coisa que possa demonstrar a sua culpa. Tá? Não faça isso, seja honesto nessa fase do processo de reconciliação. Eventualmente, fazer isso, né, muito rapidamente, você tentar resumir o que a pessoa está dizendo, como você a ofendeu, rapidamente, às vezes é um recurso justamente para você se
eximir de toda a responsabilidade, de eu ter que ouvir tudo. Então, quando você tenta falar assim, então, peraí, deixa eu resumir aqui. O que eu fiz é isso, acabou. Não, deixa a pessoa falar. Não fica apressando, não, né? Muito pelo contrário, peça exemplos específicos. Tá? Não é muito saudável quando a pessoa tenta colocar de uma maneira muito genérica as coisas. Tipo, você é isso. Não, mas me dá exemplos práticos, eu preciso deles. Talvez aí você tenha que ter paciência, porque a pessoa talvez está carregando esse sentimento, mas ela não está lembrando de algum evento muito específico. E aí, às vezes, não é porque ele não existe. Às vezes ela precisa de um tempo para pensar, para lembrar. Então, só porque a pessoa não lembra na hora, você fala, tá vendo, não existe nada, nunca fiz nada. Não, calma, espera. Deixa a pessoa tentar lembrar. Talvez aí, dá uns minutinhos para ela, ela vai lembrar de muita coisa. Né? Do porquê que ela está sentindo desse jeito. Tá? Então, tenha paciência, peça exemplos específicos. Porque é muito mais difícil alguém chegar para você, porque também tem esse lado. A pessoa chega para você e fala assim, você é isso. Aí você fala, poxa, mas eu não vejo assim. Até então, eu não estou me vendo desse jeito. E a pessoa, tá vendo? Você é orgulhoso, você não quer aceitar. Eu falei, não, mas calma. Eu não tenho que aceitar automaticamente, não. Se eu não estou percebendo isso, não posso te pedir perdão por uma coisa que eu não estou convencido dela. Então, por favor, meu irmão, com muita paciência, tente me mostrar os exemplos específicos, atitudes concretas, que demonstraram esse tipo de coisa que você está me acusando. Me mostre, eu estou aqui para ouvir. Mas eu não posso sair aceitando, e eu tenho uma dificuldade com isso também, porque hoje a gente está encarando essa situação como se qualquer pessoa que tenha algo para exortar, que seja obrigatório da nossa parte, aceitar tudo. Ou aceitar qualquer coisa. Isso não significa necessariamente orgulho. Às vezes o orgulho pode ser demonstrado pela rejeição dessas coisas. Agora, quando você simplesmente chega para alguém e fala assim, você é isso. Ok, mas qual é o fundamento para você estar dizendo isso? Quais são as coisas que eu fiz na prática que demonstram esse tipo de característica? A pessoa, não sei falar nada. Não, mas pode pensar, te dou um tempo. Pensa aí. Não tem. Então é muito difícil. É muito difícil eu ser convencido de algo que você não me dá material, provas para aquilo. Entendeu? Então tem que ter, da parte que está tentando demonstrar para outra pessoa o que foi feito de errado, um exercício, um esforço de tentar convencer a outra pessoa disso. Por duas razões. Uma, pode ser que isso seja uma coisa da sua cabeça e não um pecado da outra pessoa. Essa é a primeira razão. Você precisa tentar demonstrar, porque às vezes é uma coisa que não pode ser demonstrada, que é uma coisa só da sua cabeça. Mas existe também a razão de, às vezes, a outra pessoa está sendo cega para aquele problema e ela precisa que você demonstre para ela, ajude-a naquela cegueira. Tá? Não é só dizer, você é isso, e de repente a pessoa fala, nossa, é mesmo. Não, você talvez tenha que demonstrar para a pessoa que ela está tendo comportamentos repetitivos que apontam justamente para essa característica que você está transmitindo. Ok? Então tenha paciência e isso é necessário. Tá? Ele também fala aqui de alguém chega para você, você está fazendo isso, por exemplo, né? Ele usa a palavra bullying, né? Você está fazendo bullying comigo. Aí ele fala, pergunte o que é que a pessoa está querendo dizer com isso. O que na prática isso representa? Porque às vezes você está fazendo mesmo, às vezes você não está. É difícil, né? Bullying, geralmente, quando alguém fala, é porque, de alguma forma, você está fazendo alguma coisa. Mas o ponto é, eu preciso descobrir o que significa isso para você, para que eu me atente a esses tipos de específico de comportamento. Entendeu? Porque na minha cabeça, estar fazendo bullying significa uma coisa, para outra pessoa significa outra. Então eu preciso entender, olha, o que exatamente você está fazendo referência? Porque se o processo de arrependimento necessita e de transformação necessita de uma mudança de comportamento, então eu preciso saber exatamente que tipos de comportamento tem te ofendido. Especificamente. Entendeu? Então é necessário isso, não adianta fazer críticas genéricas, porque senão não há transformação, ou pelo menos a transformação também vai ser genérica.
Então seja bastante específico no lidar com os problemas. Ok, esse é o primeiro estágio, tá bom? O primeiro estágio é, recapitulando, você chegar até a pessoa, tá? Independente de quantos por cento você acha que você tenha de culpa ou não, você chega, você está disposto a reconhecer primeiro os seus erros. Quando você já o sabe, nomeie os seus erros. Não de maneira genérica, mas específica. Olha, eu sou iracundo contra você e isso demonstrou-se quando eu falei isso, quando eu agi assim, assim e assado. Eu sou orgulhoso quando eu agi assim, assim. Eu sou egoísta quando eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. Especifique. E depois esteja aberto para que a pessoa acrescente coisas àquilo que você já disse. Né? Ou talvez não disse coisa nenhuma, mas espera que a outra pessoa ali pontue para você o que é que você tenha feito de errado, seja bem prático, esteja disposto a ouvir, esteja disposto a condensar no momento próprio aquilo que foi dito a seu respeito. Tá? Então essa é a primeira fase. Alguma pergunta, alguma contribuição, algum caso que queira ser contado ali, omitindo, obviamente, as pessoas envolvidas? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa nesse momento, nesse primeiro estágio? Como é uma aula mais prática, eu imagino que fomente maiores dúvidas aí, maiores até contribuições nesse sentido. Então eu vou continuar. Se você lembrar de alguma coisa, você pode ali falar em outro momento. E aí, antes de passar para o estágio 2, né, o primeiro estágio é de Mateus 5. Se alguém tem alguma coisa contra você, você vai até outra pessoa para resolver. Okay? E aí, antes de passar para o estágio 2, que é de Mateus 18, ele faz um checklist, tá? uma lista de tarefas aqui que você tem que ticar para a reconciliação. Então, a primeira coisa, né, prática. Ore silenciosamente, pedindo a Deus que lhe dê sabedoria e para que você sinta o amor dele por você. Porque quando nós não sentimos isso, nós temos maior dificuldade de aceitarmos quando estamos em pecado ou em erro. Porque quando nós não sentimos o amor de Deus, uma inclinação natural é tentarmos merecer esse amor. E aí, para merecer esse amor, eu preciso não aceitar meus pecados. Eu preciso defendê-los, eu preciso justificá-los. Mas se eu estou plenamente me sentindo amado e aceito por Deus, eu sei que eu não preciso justificar meus pecados. Eu sei que eu não preciso ignorá-los. Eu posso confessá-los, porque eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou perdoado, eu sei que eu sou aceito. Então, a primeira coisa que a gente faz é orar pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que nós sintamos o verdadeiro amor e a aceitação dele, a verdadeira graça dele, que nos dispõe a aceitarmos e reconhecermos pecados ao invés de tentarmos nos justificar a todo custo. Depois, suponha que Deus esteja falando com você durante todo o processo da reconciliação, mostrando maneiras pelas quais você precisa mudar. Então lembre que Deus usa circunstâncias, mesmo aquelas que você não tem a maior parcela de culpa, ou talvez que você não tenha culpa nenhuma, para demonstrar áreas em que você precisa crescer. Então lembre-se disso. As situações que acontecem com a gente, os pecados que outras pessoas nos ofendem, são usados por Deus para a nossa transformação. Então lembre disso antes de procurar a reconciliação. Suponha, e na verdade tenha certeza, de que Deus usa pessoas imperfeitas como instrumentos nas suas mãos para a nossa transformação. Deus usa pessoas imperfeitas que pecaram contra você para mostrar coisas que você precisa mudar. Assim como Deus usa os seus pecados e os seus defeitos para ajudar outras pessoas a mudarem. Lembre-se disso, isso é importante. Ele diz também, cuidado para não ficar na defensiva. Não se explique de maneira muito rápida. A pessoa começou a falar, você já quer interromper, já quer explicar, já quer justificar. Mesmo que você tenha uma boa resposta, mesmo que você tenha uma boa explicação, ouça primeiro.
Ouça primeiro. E, gente, eu vou enfatizar de novo esse ponto. Como é importante você primeiro chegar confessando os seus pecados. E como é importante você primeiro começar com perguntas. Gente, o que as pessoas passam de vergonha, que não precisariam passar, quando já chegam fazendo ataques e exposições, que depois a pessoa vai se sentir muito envergonhada e às vezes vai até ter dificuldade de aceitar por conta dessa vergonha, de pontuar coisas que nunca aconteceram ou não foi daquele jeito. Então pergunte, tá? Tenha paciência. Até para justificar, ouça primeiro. Às vezes você vai justificar um negócio que é injustificável, mas porque você ainda não percebeu que é injustificável, porque você ainda nem terminou de ouvir a outra pessoa. Então espere, tá? Ouça primeiro. Aí depois, se você tem alguma explicação, alguma coisa, aí você fale, tá bom? Não acho errado você fazer isso. Fazer isso precipitadamente é errado. Fazer isso de maneira injusta é errado. Querer justificar o injustificável, querer explicar aquilo que não tem explicação, ou querer usar a explicação de um pecado que você cometeu para, de alguma forma, diminuir a sua culpa, está errado. A explicação não diminui a nossa culpa. Tá? Nossos pecados nunca são justificados. Eles podem ser explicados, não com uma tentativa de minimizar o problema, ou de acabar com o problema, mas de explicar as motivações ou o processo que levou você a fazer tal coisa. Mas, no final das coisas, você só fez o que fez porque tinha pecado no seu coração. Lembra da ilustração? Se eu balanço essa garrafa e ela está aberta e cai o líquido que está nela, não caiu porque eu balancei, simplesmente. Porque se não tivesse líquido nela, não teria caído nada, mesmo que virasse a garrafa de cabeça para baixo. Então é isso que Jesus estava dizendo quando ele disse que a boca fala do que o coração está cheio. Quando a gente quer colocar culpa nas circunstâncias, as circunstâncias são o balançar da garrafa. As circunstâncias são o jeito que Deus usa para mostrar para a gente o que estava lá dentro do nosso coração, que Deus já sabia, mas a gente não sabia. E quando vem à tona, quando sai da nossa boca, isso só demonstra aquilo que já estava lá. Você não vai poder dizer assim, mas a culpa foi da garrafa que balançou. Não, se não tivesse nada na garrafa, não teria saído nada dali. A culpa foi do cara que me fechou. Se o cara tivesse fechado Jesus, não teria saído o que saiu da sua boca, ou do seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. As nossas atitudes só demonstram aquilo que já estava no nosso coração. Bom? Então, certifique-se de não interromper ou impedir a pessoa de expressar a sua frustração. Mostre simpatia, mesmo que tenha sido mal compreendido. Tá? Facilite para que a pessoa continue dizendo ou esteja numa situação confortável para dizer o que precisa ser dito. E sempre pergunte, há mais alguma coisa? Eu preciso saber. Não deixe que coisas continuem sendo acumuladas. E com alguma frequência as pessoas vão soltando aos poucos. A pessoa fala uma coisa, mas na verdade tem mais coisa. Então, sabendo que há essa tentação de as pessoas irem falando algumas coisas e talvez deixarem até aquilo que é mais importante sem ser dito, pergunte. Demonstre o real interesse em saber. Tem mais alguma coisa? Eu preciso saber. Eu quero saber. Pode falar. Em situações estressantes, é fácil para alguém reprimir algumas das suas reclamações ou preocupações. Então, coloque todas elas sobre a mesa, porque se você não fizer isso, ainda haverá problema no relacionamento, e o relacionamento não será restaurado. Tá? Então, procure que a outra pessoa diga tudo o que precisa ser dito para você, e quando for a sua vez, diga tudo o que precisa ser dito para outra pessoa. Também torne um ambiente seguro de a pessoa fazer críticas contra você. Se você estiver gritando contra ela, se você estiver com uma faca na mão, ou se você estiver fazendo ameaças a outra pessoa, ainda que você esteja dizendo, pode me falar o que eu fiz de errado? Você não está tornando um ambiente muito confortável ou seguro para que a outra pessoa diga. Então, lembre-se disso. Se você de fato é honesto em querer ouvir a outra pessoa, então torne o ambiente seguro. Diga coisas como, por exemplo, olha,
Eu sei que isso deve ser difícil. Eu entendo que você esteja preocupado ou com medo, mas eu quero te dizer isso para te tranquilizar ou te acalmar, ou coisas que vão facilitar para outra pessoa poder se abrir numa situação que talvez ela não esteja confortável, ok? Não é só porque a pessoa não falou nada imediatamente que ela não tenha nada para ser falado. Talvez só você não deixou que o ambiente seja favorável para que ela fale, ok? Agora, responda às críticas que são feitas arrependendo-se quando for necessário, é claro. Até essa semana eu estava conversando com alguém aqui da igreja, que a pessoa estava tendo uma postura de pedir perdão para outra parte ali da sua família, por coisas que nitidamente ela não fez de errado e que nem ela acreditava que tinha feito de errado. Mas porque ela estava pedindo perdão, porque ela descobriu que a outra pessoa era tão difícil que o relacionamento só daria certo se ela pedisse perdão por coisas que ela não fez de errado. E por mais que isso pareça uma coisa certa falando, isso é errado. Isso é mentira. E isso não está contribuindo em nada para o relacionamento. E isso não é nem amor para com outra pessoa. Porque você está, primeiro, mentindo, porque você não acha que está errado. E você está fazendo com que a outra pessoa permaneça no erro. Ao continuar dizendo que, não, sou eu que estou errado mesmo, tudo bem, me perdoe. Só para o relacionamento continuar meio ali tranquilo. Mas que na verdade não está tranquilo coisa nenhuma. Ok? Então não peça perdão quando você não foi convencido de que está errado. Tá? Só para outra pessoa ficar melhor, ou só para você não parecer alguém orgulhoso. Não faça isso. Ainda que pareça orgulho, se você não foi convencido, então não peça perdão. Ponto. Entendeu? Porque a gente tem feito isso de maneira mentirosa. Isso é um pecado, ok? Não foi convencido, não peça perdão. Deixe que, talvez você não foi convencido, talvez nem por erro da outra pessoa, mas talvez por um coração orgulhoso mesmo. Por alguém que está tentando se justificar com seus próprios méritos e não quer aceitar o que fez de errado. Mas aí peça ajuda, ore a Deus para que Deus quebre o seu coração, e só depois que Ele quebrar o seu coração, somente depois que Ele trouxer o verdadeiro arrependimento, aí sim peça perdão, ok? Mas não peça perdão antes que isso aconteça, antes que você esteja convencido e antes que você de fato esteja arrependido, tá? Só para apaziguar a situação. Então, e aí diga, né, por favor, me perdoe por. E aqui é muito importante. A pessoa falou um monte de coisa para você. Pontuou um monte de coisa que você fez de errado, que você ofendeu. Aí você chega e fala assim, não, então me perdoe. Não, mas me perdoe pelo quê, especificamente? Pelo que você está pedindo perdão? Porque talvez você nem concordou com tudo. Talvez você nem prestou atenção em tudo. Talvez você estava viajando enquanto a pessoa falava, aí depois você falou, acabou? Me perdoa. Muita gente, muito casamento faz isso. Você não está nem aí que outra pessoa está falando, a pessoa está falando horas, você não está nem ouvindo. Aí depois você fala, não, me perdoa. Isso é um descaso. Ouça com atenção, e na hora que você for pedir perdão, peça perdão especificamente pelas coisas que você fez. Diga, me perdoe porque eu cometi esse pecado contra você, que foi demonstrado nessa situação, nessa situação, nessa situação. Não adianta falar, me perdoe pelo meu orgulho. Não. De que orgulho estamos falando? Foi demonstrado de que maneira? Quando eu falei isso, quando eu agi assim, quando eu fiz daquele jeito. Agora eu sei sobre o que você está pedindo perdão. Pare com esse negócio de pedir perdão genericamente. Isso a gente não deve fazer nem com Deus. Lembra daquela frase? A gente peca no varejo e pede perdão no atacado. Cada pecado que a gente faz, a gente é específico, né? Vai fazendo. Parcelas do pecado. Mas nada do perdão, ele fala, não, perdão por tudo. Não existe negócio de perdão por tudo, não. Nomeie, se arrependa por cada pecado, porque cada pecado precisa de uma rota, de um caminho, de um planejamento de mudança, que é uma coisa que a gente já vai ver. Agora você fala, perdão por tudo? Que tipo de segurança, que tipo de proposta de mudança que você está dando? Nenhuma. Você não está dando a mínima.
Entendeu? Então, seja específico, e não é só nomear o pecado e dizer como que ele se dá nos comportamentos específicos. Tem mais do que isso, né? Mas a gente vai ver. Então, admita sem desculpas e sem culpar quaisquer outras circunstâncias. Tá? Quando não houver desculpas, é claro. Mesmo que haja exageros da parte que está dizendo quais são os seus pecados, extraia a verdade desses exageros. Tá? Extraia a verdadeira culpa e confesse aquilo que você fez sem os exageros. Tá? Porque é comum também que a gente exagere e aí, então, mesmo que for uma porcentagem pequena, admita o que foi feito. E aí peça perdão especificamente por aquilo que você tem convicção de que fez de errado. Não apenas peça desculpas, tá bom? Então eu vejo muita gente errando nisso. Desculpa é se eu pisei no seu pé sem querer. Tá? Isso é desculpa. Quando eu fiz algo não intencional e que não é um pecado contra você. Aí eu peço desculpa. Mas se eu pequei contra você, não chame de desculpa aquilo que é pecado. Aquilo que é pecado, peça perdão. Porque eu tenho percebido que uma das maneiras de a gente minimizar os nossos erros é pedindo desculpa ao invés de perdão. Porque a desculpa tem um peso diferente. Ah, não. E a gente ainda usa outra técnica. A gente fala, não só desculpa, a gente fala, desculpa se eu te ofendi. Caramba, a outra pessoa já falou que você ofendeu. Não é se eu te ofendi. É, me perdoe, porque eu te ofendi. E eu ofendi você como expressão desse pecado, e ao dizer tal coisa. Percebe como é diferente? Ah, desculpa se eu te ofendi. Não, não é assim. Então, não só faça isso, mas forneça planos para mudar seu comportamento. Porque é errado também você sempre chegar para a pessoa e dizer, me perdoe por isso, sendo demonstrado por tal coisa que eu falei. Aí passa um dia, de novo, a mesma coisa. Você fala, me perdoe porque eu fiz isso e tal. Aí no outro dia, a mesma coisa. Cara, outra pessoa fala, não, mas toda vez a mesma coisa? A pessoa deve continuar perdoando. Mas a pergunta é, você está se arrependendo de fato? Quando não há uma intenção, quando não há uma busca prática, não estou dizendo que tem que haver transformação completa, total, de uma vez por todas, de uma hora para outra, do dia para a noite. Não estou dizendo isso. Muitas vezes será um processo, mas um processo significa que um passo está sendo dado. Um processo significa que há uma velocidade que está sendo caminhada. Mas quando não há nenhum avanço, quando não há nenhum passo, quando não há nenhum planejamento, quando não há nenhum pedido de ajuda, quando não há nada assim, não temos razão para achar que houve algum arrependimento. Porque arrependimento tem frutos, tem sinais. Ok? Então, pare com esse negócio de falar assim, não, mas eu peço perdão. Não, mas está havendo algum planejamento de mudança? Eu insisto, gente, quando a gente tem qualquer situação de reconciliação, nós precisamos, quando confessar os nossos pecados, nós precisamos dizer, olha, eu pequei, peço perdão por isso, aquilo, que foi demonstrado desse jeito, e o meu planejamento de mudança é esse. Talvez imediatamente você não vai ter todo o trajeto, né, planejado, mas alguma coisa, eu me comprometo com você a não falar mais isso. Eu me comprometo com você a pedir ajuda para um terceiro, porque eu já demonstrei por A mais B que eu não estou conseguindo lidar com isso. Vou pedir ajuda. Olha, eu me comprometo com você a você me trazer uma lista das coisas em que então eu tenho que fazer. Me passa você. Mas alguma coisa prática precisa ser dada. Porque senão é desleixo, é descaso. Não, é só pedir perdão que depois está tudo resolvido. Não tem planejamento de mudança nenhum. Aí para outra pessoa, ela vai ficar sempre perdoando algo que você nunca demonstra arrependimento. Você quer que confie que você de fato está arrependido de algo que você nem se planeja em mudar? Isso vale para o nosso relacionamento com Deus também. Nós pecamos, a santificação é um processo, mas sempre deve haver em nós um desejo demonstrado na prática de uma postura de mudança. Ainda que eu não vá mudar alguns pecados da noite para o dia, eu preciso cada dia dar um passo. Cada dia buscar alguma transformação.
mas simplesmente continuar do mesmo jeito, falando, Deus, o Senhor me perdoa aí, isso não demonstra arrependimento da nossa parte. Tá? Então, se você conseguir pensar em algo, diga, aqui está o que eu vou fazer para mudar, para não fazer essa coisa novamente no futuro. Me ajude com isso, por favor. Pergunte se há algo que você possa fazer, por exemplo, para restaurar a confiança. Olha, eu quebrei a sua confiança ao ter feito isso. Existe algo que eu posso fazer para restituir você? Existe algo que eu possa fazer para restaurar a sua confiança? Se você não consegue, numa hipótese, de não ver validade em nenhuma das críticas que você recebeu, pergunte talvez para a pessoa se você pode conversar com ela mais tarde. Porque talvez não seja nenhum problema no que a pessoa disse, mas talvez o seu coração não esteja ali disposto naquele momento a aceitar as críticas. Talvez você vai ter que pedir para conversar com uma outra pessoa, para talvez a outra pessoa te ajudar a ver aquilo que você não está conseguindo ver. Tá? Então, em alguns casos será necessário isso. Não vai confessando aquilo que você não acha que fez de errado. De novo, às vezes você vai ter que falar, olha, muito obrigado por ter falado, eu estou com dificuldade de reconhecer algumas coisas, ou talvez tudo. Talvez o problema seja comigo mesmo. Me dá um tempo, deixa eu conversar com outra pessoa, deixa eu tentar verificar se de fato há algum impedimento no meu coração para aceitar isso. Mas leve com seriedade. Bom? Não descarte. Às vezes é só um problema em você de aceitar. Às vezes o problema não está na outra pessoa. Ok? Lembre-se de que o verdadeiro arrependimento ele tem 3 aspectos. Confissão a Deus, confissão a outra pessoa e oferta de um plano concreto de mudança para evitar o pecado no futuro. Então, existe um arrependimento em relação a Deus e confissão a Deus, confissão a outra pessoa e um processo de mudança de fato. E nesse processo, às vezes, como eu já disse, será necessária alguma explicação. Então, não é justificativa, não é uma maneira de diminuir o pecado, mas às vezes você vai ter que falar, olha, por favor, aceite a minha explicação sobre esse caso. Que você interpretou desse jeito, mas, por favor, leve em consideração aquilo que eu estava pensando no momento. Ou a minha interpretação dos fatos. Ou o que eu sabia da circunstância. Muitas vezes isso vai ser necessário. Às vezes você vai ter que dizer, é assim que eu vejo. Você consegue entender quais eram as minhas motivações naquele momento? E cuidado aqui, tá? Eu estou falando isso, mas cuidado para você não usar as suas motivações como justificativa para algumas coisas. Porque, na verdade, isso é um grande equívoco na maior parte das vezes, porque às vezes a gente diz para as pessoas assim, olha, você está falando isso, mas você não conhece minha motivação. Você não conhece meu coração. Mas a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Mais corrupto do que todas as coisas. Quando a gente tenta olhar para o nosso coração para trazer justificativa, cuidado. Às vezes pode ser que a nossa motivação era das melhores. Às vezes. Mas cuidado ali para apontar para o seu coração como uma justificativa, quando na verdade o nosso coração é bem enganoso, tá? Na maior parte das vezes. Mas às vezes vai ser necessário. Você falar assim, olha, minha motivação não era ter te ofendido, minha motivação era outra, acabou acontecendo no processo, porque você me disse isso, então eu te peço perdão, porque talvez foi falta de sabedoria, então da minha parte, da forma como eu falei, embora não tenha sido a minha intenção, e etc. Então, talvez haja necessidade disso. Ou talvez explicar que o significado daquilo que você falou foi diferente daquilo que a pessoa interpretou. Que aí, no final das contas, mesmo que tenha sido isso, você vai precisar ser mais sábio no futuro para não dar margem para interpretações erradas do que você queria dizer. Porque às vezes não importa o que você queria dizer, importa o que você disse. Ok? O importante é o que você diz. Mas eu queria. Não, mas o que você disse foi isso. Mas não queria dizer isso. Então, da próxima vez, diga de uma maneira diferente. Mas, às vezes, a maneira como você disse não está errada. Mas a outra pessoa já está super sensível e está interpretando as coisas conforme a sensibilidade dela. E aí, talvez seja um outro problema. Tá? Talvez perguntas como, você consegue entender meu ponto de vista? Sejam importantes nesse momento. Tá? Talvez você mostre para a pessoa que você percebeu a situação muito diferente dela. E pode também ser necessário você perguntar, existe alguma maneira
já que vemos essa questão de forma diferente, de evitarmos que nós nos machuquemos assim novamente no futuro? Porque talvez a gente vê as coisas diferente mesmo. E talvez a maneira de a gente ver não vai mudar. Talvez você tenha um jeito, eu tenho outro, você tem uma cultura, eu tenho outro, e a gente vai olhar para as coisas de maneira diferente. Mas como que a gente pode, com essas diferenças na maneira de ver, cuidar para que nós não ofendamos um ao outro no futuro da mesma forma? Okay? Mesmo que a gente não mude a nossa maneira de ver tal situação. Agora, evite certas coisas. Expressões exageradas na hora de confessar alguma coisa. Quando você começa, meu Deus, eu me sinto muito horrível pelo que eu fiz, e começa a exagerar muito. E às vezes isso é uma forma de aliviar o seu sentimento de culpa, né? Promovendo ali uma espécie de expiação pelos seus próprios pecados na maneira como você se demonstra arrependimento. Toma cuidado. Às vezes você faz isso para que a pessoa até se afaste, né, de dizer que você está errado. Eu falo, não, calma, também não é para tudo isso, né? E às vezes a gente tenta conseguir a simpatia da outra pessoa pela maneira como a gente tenta exagerar ali os nossos sentimentos de arrependimento. Cuidado também. Por outro lado, sermos indiferentes, inexpressivos, irreverentes, até mesmo alegres diante de uma confissão, isso demonstra descaso, falta de amor e falta de arrependimento, tá? Então, muitas vezes a nossa confissão ela é feita de uma maneira para preservar o orgulho, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. De novo, né? Cuidado quando você diz, olha, se eu te chateei, eu sinto muito. Porque na verdade, o que você está dizendo quando você diz isso olha, se você fosse uma pessoa normal, você não teria ficado chateado com o que eu fiz. É isso que na verdade a gente quer dizer quando a gente diz, olha, desculpe se eu te chateei. Quer dizer, cara, o problema é seu. Você que está super sensível, você que não é uma pessoa normal, e aí então estou te pedindo desculpa se eu fiz isso com você. Então tome muito cuidado com isso. E, por último, lembre de não se arrepender de coisas que você não se arrepende diante de Deus. Tá? E agora sim, o estágio 2. Primeiro estágio, então, você confessa. Segundo estágio, você agora exige que a outra pessoa, ou diga para outra pessoa o que ela fez contra você e como ela te ofendeu. Se você já fez tudo o que eu disse até aqui, por isso que eu gastei mais tempo aqui, é muito mais fácil para outra pessoa reconhecer e se arrepender. Muito mais fácil. Então você já caminhou a maior parte do processo quando você estava disposto a reconhecer os seus próprios erros. Se a outra pessoa não for acessível, comece da seguinte forma, olha, do meu ponto de vista, o que você fez foi tal coisa. Começa desse jeito. Do meu ponto de vista, eu tenho a impressão que você fez isso. E isso que você fez me afetou dessa maneira. E eu acharia que seria muito melhor para todos os envolvidos nessa situação que da próxima vez você fizesse o seguinte. Percebe o que você está dizendo? Você está dizendo o que de fato a pessoa fez, como você recebeu aquilo, como você foi ofendido por aquilo, e quais são as propostas de mudança para o futuro. Percebe? É muito mais completo. E aí, então, pergunte para a pessoa, olha, o entendimento que eu tive da situação está correto ou está distorcido? Corrija-me se eu estiver errado. Você poderia me explicar, então, com as suas palavras, o que aconteceu? Okay? Então, isso ajuda também. Se a outra pessoa pedir perdão, então diga, perdoo. Olha, eu não vou usar mais isso contra você. Vamos deixar isso no passado agora. Diga para a pessoa que você a perdoa, se ela reconhece e diz isso, né? E algumas diretrizes gerais para essa parte do processo. Tenha um tom amoroso e humilde. Gente, eu ensino isso, mas na prática, muitas vezes, eu não aplico isso para mim mesmo. Quanto mais difícil for o que você tem para falar para a pessoa, mais cautelosamente, cuidadosamente você fala. Aí pode ser bem exagerado mesmo. Se é uma coisa meio tranquila, beleza.
fala na lata. Mas se é uma coisa que vai ser difícil de a pessoa ouvir, vai ser difícil de a pessoa aceitar, vai machucar, seja muito cauteloso, tá? Tenha um tom, uma postura humilde, tenha um tom de voz amoroso. O tom é extremamente importante. Você pode dizer a mesma... Por isso que mensagem é complicado, resolver coisas por mensagem. Por mensagem a pessoa não está ouvindo o seu tom de voz. Nem por áudio. Embora ela ouça o seu tom de voz, tem toda uma questão de postura corporal e tudo. Tenha muito cuidado de resolver as coisas por mensagem. Bom? Prefira sempre presencial. E aí, cuide com os tons de voz abusivos, raivosos, ou bajuladores também, que é um problema. Então, assim, eu sei que não é fácil isso, é muito mais fácil falar do que fazer, mas não será à toa, não será um desperdício de energia da nossa parte. Isso é muito importante, contribui muito. Quando alguém chega para te exortar com 2 pés no peito, raivoso, gritando, a nossa postura é sempre de autodefesa. Sempre. A gente se coloca em autodefesa imediatamente. Então, mas se a mesma pessoa vai dizer a mesma coisa, mas com uma outra postura, com outro tom, se você percebe que a pessoa está ali por amor a você, já tem uma outra chance de você ali se arrepender e entender que, de fato, o que você fez foi errado. Ataque o problema e não a pessoa. Eu já falei bastante vezes isso aqui. O nosso inimigo em comum é o pecado. Nós precisamos dar as mãos para lutar juntos contra o verdadeiro inimigo em comum, não a outra pessoa. Não ataque a outra pessoa, porque é isso que o pecado quer. É isso que o diabo quer. Ele quer que nós tenhamos conflito. Deus odeia conflito, Deus odeia contendas geradas entre nós. E quando nós atacamos a outra pessoa, a gente está, primeiro, deixando de ver os pecados em nós mesmos, deixando de reconhecer que é o pecado que precisa ser combatido, e que nós precisamos ajudar a outra pessoa a mudar. Se Deus está deixando com que o pecado da outra pessoa chegue ao seu conhecimento, quer dizer que você precisa ser um instrumento nas mãos do Redentor. Deus está escolhendo você como para fazer parte do processo de transformação da outra pessoa. E quando nós reconhecemos a nossa parte nesse processo, ao invés de atingir a outra pessoa, nós queremos dar as mãos para aquela pessoa para juntos lutarmos contra o pecado. Porque quando a gente está brigando um com o outro, o pecado está ali, só assistindo. E qual é a maior estratégia de guerra? A estratégia mais inteligente. Ao invés de eu brigar contra você, se eu sou um país e você é outro país, ao invés de eu ficar gastando minhas forças, energias, munição, soldados, dinheiro, vitalidade, lutar contra você, é mais fácil eu fazer o meu outro inimigo brigar contra você e eu só assisto. Os dois estão sendo enfraquecidos, os dois estão sendo derrotados. É muito melhor, é uma ótima estratégia de guerra. E o pecado usa isso. A gente fica se degladiando uns com os outros e o pecado está ali, intocado. Só assistindo, falando, vai, briga, briga. E na prática, com ele que a gente deveria estar lutando, não estamos lutando. Ok? Então, por exemplo, sugira substitutos e soluções para curso de ações alternativos, para comportamentos alternativos. Certifique-se de que todas as críticas sejam específicas, sejam construtivas. Não diga, não faça isso, sem você dizer, olha, em vez disso, faça aquilo outro. Sugira novas coisas, assim como Paulo faz lá em Efésios 4, né? Aquele que roubava, não roube mais, mas antes trabalhe para com que tenha que acudir ao necessitado. Aquele que falava a palavra torpe, agora não fala mais palavra torpe, mas sim unicamente a que contribui para a edificação. Então você coloca uma coisa no lugar, né? Sugira coisas no lugar. Tenha cuidado com expressões de você sempre faz isso, você nunca faz aquilo. Boa parte das vezes isso é bem exagerado. Tá? Nem sempre o nunca é nunca mesmo e o sempre é sempre mesmo. Tá? Então cuidado com esses exageros. No centro da discussão, você pode descobrir algum objetivo ou necessidade por detrás
né, ou mais profundamente, que você está tentando alcançar e que poderia ser alcançado de outras maneiras, né, de maneiras alternativas. Então lembre-se disso. Às vezes vocês estão batendo muito numa tecla, quando na verdade a coisa é mais profunda. Vocês estão discutindo o ponto errado, na verdade. E aí vocês têm que ter uma sabedoria. Às vezes vocês têm que parar tudo e orar. Hábitos são tudo, né, na vida. Então, os bons hábitos são excelentes, os maus hábitos são terríveis. E a gente precisa substituir os maus pelos bons. E nessa área de restauração de relacionamento, nós criamos muitos vícios, muitos maus hábitos, e que precisam ser corrigidos. E muitas vezes precisam ser corrigidos por meio de ajuda externa até. Tem um caso que eu tenho acompanhado, que entre familiares, que eles não conseguem mais lidar entre eles. Eles não conseguem mais resolver os próprios problemas. São tantos maus hábitos que foram desenvolvidos no decorrer dos anos, que eles precisam de uma mediação. Temporária, não pode ser para sempre, mas para corrigir certos vícios. E é interessante, fazendo essa mediação, que eu acho que é necessária. Tá? Uma das partes até nem queria, mas eu tive que mostrar para ela que chegou num nível que eles não tinham mais como resolver entre eles. Que era necessária uma mediação. E muitas vezes isso acontece, e nós pecamos quando nós não reconhecemos isso. E é interessante que aí eles começam a conversar, né, ali na minha frente, e eu guiando, explicando algumas coisas, e aí começa bem sutil, calmo, voz baixa, mas daqui a pouco tem alguns gatilhos, né? Tem sempre uma parte também que se exalta, mas a outra que fala umas coisas fora de ordem, fala umas coisas estranhas, exageradas, que são gatilhos. E aí, eu sempre sei quando vai acontecer. A pessoa fala outra coisa, eu fico, lá vem. Aí a outra já cresce, já começa a gritar. Eu fico, vamos acalmar, a gente tem que parar. Na minha frente, a gente para, vamos orar. A gente ora, tal, aí eu dou alguma palavra, falo, cuidado quando você diz isso, calma aqui, beleza. Aí volta a conversar, aí tá calmo. Daqui a pouco começa a gritar de novo, não, vamos orar, vamos. Então, às vezes, e não isso acontece só com a mediação, mas às vezes na falta de mediação a gente precisa fazer isso também. Né? A pessoa que é mais estourada precisa da outra para falar, você está gritando. Vamos parar, vamos orar, vamos lembrar que a gente está diante de Deus. Então, é necessário isso, porque a gente perde a razão quando a gente começa a gritar, e eu particularmente tenho muita dificuldade com isso. Então a gente precisa da ajuda uns dos outros nisso. Talvez a outra pessoa, talvez a tentação dela não seja gritar, se exaltar, mas a pessoa sabe os gatilhos, o jeito de falar, o que falar para te pegar. Né? Então a gente precisa às vezes parar tudo, vamos orar, vamos reconhecer aqui, porque não adianta a gente seguir desse jeito. Quando os dois estão gritando, ou que uma parte está ofendendo, a outra parte... ninguém vai se escutar mais. Né? Isso são coisas que a gente precisa... Eu sei que é difícil, mas porque a gente, às vezes, cultivou hábitos ruins. Hábitos são caminhos que a gente não precisa pensar para trilhá-los. Quando a gente vê, a gente já está neles. Então, quando a gente percebe isso, a gente precisa começar a se esforçar para tomar caminhos ou rumos diferentes e corrigir, trocar esses maus hábitos por bons hábitos no lugar. Né? E por último, tenha em mente as diferenças culturais. Né? Outra cultura pode considerar a sua abordagem extremamente desrespeitosa e humilhante, quando na sua cabeça você está sendo respeitoso, mas para outra cultura não. Então, lembre-se dessas diferenças culturais que são importantes. Meus irmãos, teria até mais coisas a serem faladas, né? Do que você deveria fazer se a outra pessoa não se reconciliar com você, mas de alguma maneira pincelamos isso durante o curso. Tem também uma parte muito importante, eu peço muito que vocês, quem tem o livro, dê uma olhada. No final desse trecho, desse anexo, ele fala o que fazer quando o problema não é entre você e outra pessoa, mas quando o problema é entre terceiros. Fulano A
brigou com fulano B, o problema está no relacionamento entre eles, e fulano A vem para você dizer o que aconteceu entre eles. O que a Bíblia chama de semear contenda entre irmãos. Aí, isso, meus irmãos, como isso é terrível. Porque quando o pecado é entre eu e você, a gente senta e se resolve. Porque há alguma coisa a ser resolvida. Agora, quando o pecado é entre duas pessoas, e uma pessoa, porque é mais próxima de mim, vem me contar, e eu fico ofendido por uma coisa que nem me diz respeito, e eu já começo a tratar a outra pessoa de uma maneira que eu não deveria, eu estou criando contendas que não podem ser resolvidas. Porque, na verdade, a pessoa não me deve nada. A pessoa nem pecou contra mim. E como isso é comum de pessoas falando assim, eu não falo com tal pessoa. Por que ela fez? Não, para mim nada, mas ela fez para tal. Aí não tem nem como resolver. Daí a pessoa fala, não, mas eu nunca fiz nada contra essa pessoa. Não, mas você atingiu a outra pessoa que é amigo dela, que é parente. Entendeu? Então, depois dê uma olhada nessa parte, é muito importante. Não permita que isso aconteça. 6 coisas Deus odeia, Provérbios fala. Mas a 7ª, ele abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Okay? Meus irmãos, vamos orar. Este, então, foi o nosso curso sobre perdão. Enfim, acabou. O livro vale a pena ter esse livro, mesmo que você tenha, se ficou na dúvida se deveria comprar ou não, mesmo que as aulas estejam gravadas no YouTube, é um livro que dá muitas ferramentas práticas, como essas que eu citei hoje aqui. Que você, no decorrer da vida, às vezes vai ser bom você pegar, dar uma folheada, lembrar, falar, poxa, eu não estou aplicando isso aqui ainda, posso melhorar nisso, posso ajudar outras pessoas naquilo. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos orienta sobre coisas que concernem a nossa vida de relacionamentos. Sabemos que os nossos pecados afetam outras pessoas, pecamos e outras pessoas pecam contra nós. E precisamos, Deus, da Tua graça, precisamos do Teu Evangelho, precisamos da notícia firme em nossos corações de que somos perdoados pelo Senhor, para que da mesma forma possamos perdoar aqueles que têm nos ofendido. O Senhor Jesus nos ensinou a orar desse jeito, e não queremos negligenciar o perdão. Queremos ter relacionamentos reconciliados pela Tua graça. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.